A nossa resistência ao que a gente não pode controlar e a nossa dificuldade de lidar com as mudanças da vida, sejam elas mudanças negativas, aquelas que a gente não espera, ou até mesmo as mudanças positivas, é uma das raízes do nosso sofrimento. Talvez esse seja um dos nossos grandes desafios como seres humanos. Eu estava ouvindo um podcast de uma autora libanesa sobre o livro dela The Only Constant, que significa a única constante. No livro ela fala sobre a única constante da vida é a mudança e ela divide mudança em 3 tipos de mudanças diferentes. Eu achei super interessante, fiquei refletindo sobre isso e vou trazer aqui essas reflexões, quais são esses 3 tipos de mudanças, para que de repente algo ilumine aí dentro de você e você consiga trazer mais leveza, mais coragem, que você consiga ter menos resistência e quem sabe até tirar proveito das mudanças que acontecem na sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou a Daiana Peixoto e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, desde o autoconhecimento até os resultados. Eu achei super interessante esse conceito da única constante ser a mudança, porque o próprio universo está em expansão. Se a gente refletir bem, nada está parado nesse universo. Eu acredito que ou a gente está piorando ou a gente está melhorando. Não há estagnação. E aí ela traz esse conceito de que existem 3 tipos de mudança. A primeira é a mudança que a gente não espera. São as mudanças mais negativas, aquelas que a gente não vê chegando, sabe? Tipo, perder alguém importante da sua família, ou adoecer, ou ser mandado embora do seu emprego, ou ser traído, ou o seu parceiro, sua parceira terminar o relacionamento com você de forma repentina. São mudanças que a vida traz pra gente e a gente não planejava, a gente não esperava, mas a gente é convidado a lidar com elas. O segundo tipo de mudança é aquela que a gente deseja fazer na nossa vida. Então, de repente, você tem um desejo de mudar de país, de fazer uma cirurgia plástica, de fazer um determinado curso. São coisas que você tem na sua mente nesse momento que você gostaria de mudar na sua vida. E o terceiro tipo de mudança é aquela que a gente realmente precisa fazer na nossa vida. E aí o host do podcast pergunta para ela qual é a diferença da mudança que a gente deseja fazer e a mudança que a gente precisa fazer. E aí ela traz uma resposta muito interessante, porque ela diz que nem sempre as mudanças que a gente deseja fazer são as melhores para nós. Às vezes são sonhos que no passado faziam sentido e se a gente parar um pouco para refletir, hoje já não fazem mais sentido, ou são expectativas dos nossos pais, do nosso parceiro, da sociedade, coisas profundas mesmo, sabe? O desejo de ser mãe, o desejo de se casar, de seguir uma determinada profissão. Às vezes a gente, no passado, teve uma certa influência, uma certa interferência, e a gente tomou aquilo como verdade e nunca mais se questionou se aquilo realmente fazia sentido pra gente. A gente só fica repetindo o que quer aquilo, mas não para pensar se de fato a gente quer aquilo, o porquê a gente quer aquilo, quais benefícios aquilo vai trazer para nossa vida, se a gente se imagina fazendo aquilo no longo prazo. Já as mudanças que a gente tem que fazer são as mudanças que estão mais conectadas com a nossa essência. Então, às vezes, a vida tá te convidando a fazer uma determinada mudança e você não está querendo ver esse chamado, ou então seus medos ou os seus padrões de autossabotagem estão fazendo você jogar isso para debaixo do tapete, não lidar com isso, e aí você vai empurrando com a barriga. Vão chegando consequências sobre essas mudanças que deveriam estar sendo feitas ou que já deveriam ter acontecido. Você não entende por que está tudo dando errado na sua vida. Mas é porque talvez você está insistindo numa mudança que você acha que quer e está ouvindo pouco daquilo que a sua alma realmente precisa, daquilo que está conectado com a sua essência, daquilo que Deus quer para você. Então ela fala que a gente precisa saber diferenciar essas 2 coisas e, na minha opinião, isso vem muito com autoconhecimento. A gente precisa se observar, a gente precisa se questionar. Inclusive, dentro do meu método do Cosmic Life, a gente tem esse mantra, observar e questionar. É uma filosofia de vida, de estar sempre se observando em relação a pensamentos, emoções, ações e se questionando também o porquê disso, se faz sentido isso, para a gente saber o que a gente leva na vida, na nossa mochilinha da vida e o que a gente deixa pelo caminho. Então eu achei super interessante ela trazer essa diferença, porque muitas vezes num modo de inconsciência da vida, a gente vai vivendo no piloto automático, a gente vai seguindo a boiada e a gente vive frustrada, infeliz, a gente não tem aquele preenchimento, aquela satisfação, sabe? Que só vem mesmo quando a gente olha para dentro, que só vem quando a gente alinha as nossas ações ao que o nosso coração quer, ao que a nossa essência quer e para de viver a vida que os outros esperam que a gente viva. Então agora que você já entende essa perspectiva que ela trouxe, que essa autora trouxe sobre as 3 mudanças da nossa vida, que eu achei super interessante, eu vou compartilhar com você
a minha experiência e o meu entendimento sobre isso ao longo de todo o meu processo de desenvolvimento pessoal e como que a minha metodologia, que foi desenvolvida a partir dessas experiências e a partir de certos estudos, lidaria com esses 3 tipos de mudança. Inclusive, se você quiser fazer parte do Cosmic Life, o link está aqui na descrição. Bom, em relação às mudanças que não esperamos, aquelas que geralmente são negativas, na maioria das vezes a gente vai ligar os pontos lá na frente, mas no primeiro momento é um choque, são coisas difíceis de lidar e que não estão no nosso controle. Eu não sou a primeira a falar sobre aceitação, várias filosofias já falam sobre isso, o budismo, o taoísmo, o estoicismo e até algumas vertentes da psicologia falam muito dessa questão da aceitação daquilo que a gente não pode controlar. Porque essa resistência, a gente querer mudar, querer controlar aquilo que definitivamente não pode ser controlado por nós, não pode ser mudado por nós, como a questão da morte, por exemplo, só vai gerar sofrimento e que é em vão, não vai adiantar esse sofrimento, não vai adiantar essa resistência, não tem como mudar. Então, aceitar a realidade como ela é vai trazer pra gente um pouco mais de leveza para passar por essas situações. Existe um mantra que eu não sei se você conhece, eu uso bastante e inclusive tem uma banda que eu gosto bastante, que é o Forfã, que tem essas 4 palavrinhas dentro de uma música, e eu procuro levar isso para minha vida, que é entrego, aceito, confio e agradeço. Então, realmente, eu entrego as circunstâncias à vida, eu aceito aquilo que a vida me traz, eu confio que a vida tem o melhor para mim, que o divino tem o melhor para mim e que o universo vai trazer exatamente as experiências que eu preciso, os aprendizados que eu preciso e as conquistas que eu preciso. E eu agradeço pela oportunidade de fazer a minha parte, de criar a minha realidade, de aprender o que eu posso aprender com a vida. Então acho que esse mantra se encaixa muito bem nesse lidar com as mudanças que a gente não espera e que a gente não tem controle sobre. E o que não faltam nessa vida são experiências para a gente testar essa nossa habilidade de entregar, aceitar, confiar e agradecer. Concorda comigo? A vida está diariamente, a todo momento, trazendo esse tipo de situação para a gente. Essa oportunidade da gente treinar a nossa aceitação e não criar sofrimento desnecessário na nossa vida. Então, quando essa situação chegar para você e você sabe, você identifica que você não tem controle sobre ela, você transfere esse poder para você. O que eu posso fazer para lidar melhor com isso, já que eu não posso mudar a situação em si? Pelo menos o poder de mudar como eu me sinto sobre isso, eu tenho. Então é nisso que a gente precisa focar. A aceitação é focar naquilo que eu posso controlar. Os filósofos estoicos sempre falaram muito sobre isso. Então, é realmente focar no seu bem-estar, focar na sua inteligência emocional e no fortalecimento da sua resiliência, em se tornar uma pessoa resiliente. E esse é o segundo ponto que eu acredito ser muito importante para a gente conseguir lidar com esse tipo de mudança mais negativa, que é se tornar uma pessoa mais forte. E isso, partindo do princípio que a gente vive num mundo que incentiva a nossa fraqueza e o nosso comodismo, é luxo. Você treinar a sua resiliência, você buscar ser uma pessoa mais forte, já é se diferenciar da maioria, que ainda está adormecida, que ainda está sendo vítima de todo esse sistema que nos quer mais fracos e mais acomodados. E para você se tornar mais resiliente, você não precisa ficar por aí buscando problemas para que você fique bom em lidar com problemas. Fica tranquila que a vida já faz isso por você. Como eu disse, a vida está sempre trazendo essas situações para que a gente mude o nosso interior, para que a gente não se permita ser afetado pelo nosso exterior, para que a nossa paz interior não seja condicionada a essas situações externas. Mas então como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode aumentar a nossa resiliência? O que eu acredito, o que eu ensino, o que eu venho praticando na minha vida é diariamente me colocar em pequenos desafios. Quando eu me proponho desafios pessoais, micro desafios, por exemplo, ser uma pessoa mais disciplinada, honrar a sua palavra, se você fala que você vai cuidar mais de você, se você fala que você vai estudar um pouco mais, e você faz isso mesmo quando você está sem vontade, mesmo quando as condições não estão ideais, mesmo quando tudo está desmoronando ao seu redor, você consegue sustentar as suas decisões, por mais simples que elas sejam, às vezes é beber um pouco mais de água no seu dia, essas pequenas coisinhas vão fazendo com que você vai se tornando uma pessoa mais forte. Então, quando eu me proponho desafios por um propósito maior, a minha saúde, o meu bem-estar,
a minha melhora financeira, e eu vou me superando nesses desafios, eu vou me tornando uma pessoa mais resiliente. Buscar desenvolver a disciplina me torna mais resiliente, porque eu sou convidada diariamente a fazer aquilo que eu não quero, a fazer aquilo que é desconfortável, a lidar com a minha autossabotagem, a lidar com a minha procrastinação. E se eu me supero nisso, eu vou me tornando muito mais forte, uma mentalidade muito mais blindada, de modo que quando chega um desafio maior, eu tenho mais facilidade de lidar. Uma outra coisa que é capaz de aumentar a nossa resiliência é o mindfulness, é a prática da atenção plena, seja uma meditação ou você praticar estados de presença no seu dia a dia. Talvez hoje você está vivendo tão no automático, tão acelerada, que nem percebe que você come mexendo no celular, que você toma banho pensando nos boletos, no que você precisa pagar, que você não faz nada com presença, que você nunca está no agora. Então, esse silêncio, essa calma interior, essa prática de presença fortalece o nosso emocional. No médio e longo prazo, a gente desenvolve mais inteligência emocional e mais resiliência. Ou seja, quando a vida trouxer grandes desafios, eu estou mais preparado para lidar com isso. E mesmo que eu tome um baque, eu consigo voltar para a minha paz interior com mais facilidade. Faz sentido? Se você já viveu alguma experiência dessa, comenta aqui embaixo alguma situação que de repente você conseguiu lidar um pouco melhor por estar nesse processo, por estar mais disciplinado ou por estar cuidando mais do seu emocional de alguma forma. Nos últimos anos eu vivi bastante isso e olhando para trás eu vejo que o período que eu mais sofri foi o período que eu tive dificuldade de aceitar o que estava acontecendo. Quando eu aceitei a porcaria que estava, eu pude ser capaz de pensar, ok, e o que eu vou fazer agora? Aconteceu, é isso. E o que eu faço com isso? Não é sobre o que fizeram com você, não é sobre o que a vida trouxe para você, é como você vai lidar com isso. É como que você vai agir daqui para frente, o que você vai fazer com isso que foi jogado no seu colo. É ser aquela mente que procura por soluções, ao invés de focar no problema. Porque focar no problema só aumenta o problema, não faz com que você fique melhor. Agora, o segundo tipo de mudança é aquela que a gente deseja fazer, mas que a gente precisa se questionar se aquilo realmente veio de nós, se aquilo é genuíno, se está realmente alinhado com a nossa essência, com os nossos propósitos, com aquilo que realmente desejamos. E não que a gente está repetindo algo que foi passado por nós ou algo que até de repente fazia sentido lá atrás. Tipo, há 10 anos atrás você tinha um sonho de fazer uma faculdade X. E aí você fez essa faculdade, está trabalhando na área, mas não está feliz, não queria estar fazendo isso, você focou mais no dinheiro do que no que você realmente queria. Faz sentido sustentar essa decisão? Faz sentido continuar investindo nessa profissão se você não está feliz? Eu me lembro que quando eu estava fazendo o pré-vestibular, eu queria fazer educação física, porque eu já praticava musculação há mais ou menos uns 2 anos, eu adorava esse estilo de vida, já era o meu estilo de vida, só que eu não segui o que meu coração queria, porque todo mundo falava que educação física não dava dinheiro. Então, eu fui procurar carreiras que esse retorno financeiro que a sociedade dizia acontecer era mais provável. Fui fazer administração porque poderia me proporcionar um cargo bom numa empresa, mas eu estava visando puramente o dinheiro. Não era o que meu coração queria naquele momento da minha vida. Eu queria fazer educação física, eu queria trabalhar nessa área. Depois eu fui fazer direito porque tinha a questão do concurso público, né, do garantido. E a gente vai aceitando essas crenças da sociedade, até por ser muito jovem, sem se questionar. Eu fiz isso. E o que aconteceu? Cursei um pouquinho de cada coisa. Aos 23 anos me vi num bom emprego, trabalhava de casa, tinha a possibilidade de ganhar muito bem, mas estava extremamente infeliz. E aí eu resolvi largar tudo, me mudar de país e procurar certificações, procurar me profissionalizar na área fitness, para trabalhar com aquilo que eu queria naquela época. Fui muito feliz, fui bem sucedida nesses 10 anos trabalhando nessa área, porque eu finalmente ouvi o meu coração. E quando a gente ouve o nosso coração, quando a gente ouve a nossa intuição, o que a nossa essência realmente deseja explorar nessa vida, a gente vai encontrar um jeito de ser bem-sucedida. A coisa só fica realmente difícil quando você fica batendo cabeça para atender as expectativas dos outros, para atender o que a sociedade diz que dá dinheiro, que vai ser bom para você. Porque se você fizer algo que você verdadeiramente gosta, você vai fazer com prazer, com empolgação, com entusiasmo. Não é que não vai ter trabalho, isso aí é uma grande ilusão. Vai ter trabalho sim, vai ter coisa chata sim,
mas você vai fazer com entusiasmo, com uma paixão, que vai fazer toda a diferença para você ser ou não bem-sucedida. Então, estou te dando aqui um exemplo, mas existem vários exemplos na minha vida de vezes que eu ouvi as outras pessoas, que eu tomei decisões sem olhar para dentro e eu me arrependi depois. Momentos em que eu deveria ter ouvido a minha intuição, não ouvi e me arrependi. Com certeza você tem algum momento desse na sua vida também. Essas mudanças que a gente deseja fazer e que a gente fica repetindo que deseja fazer, precisam ser sempre acompanhadas desse autoconhecimento, desse autoquestionamento. De onde veio isso? De onde veio esse desejo? Quem que eu tô querendo agradar? É realmente eu mesma? Ou eu tô querendo agradar outra pessoa? Ou o que a sociedade acha legal? E aí, depois que a gente encontra essas respostas, a gente vai pro terceiro tipo de mudança, que é o que a gente realmente precisa fazer. De repente, você, nesse questionamento, consegue entender o que a vida realmente está te convidando para mudar. O que você precisa realmente mudar, que vai estar alinhado com os seus desejos mais profundos. Mas não vai ser tão fácil assim. Existem os desafios desse tipo de mudança também, que, ao meu ver, são os nossos medos, os nossos padrões de autossabotagem e o nosso ambiente. Porque, como eu disse, o próprio sistema que a gente vive de rede social, de estímulos, de comodidade que a humanidade foi conquistando ao longo do tempo, nos proporciona um ambiente que nos enfraquece, que nos faz tender a ficar acomodado. E o nosso próprio cérebro já tem um mecanismo interno de economia de energia. A gente está sempre calculando esforço e recompensa, esforço e recompensa. Então o nosso cérebro já tende a querer aquilo que tem menos esforço e maior recompensa. E aí, o ambiente ao nosso redor, a nossa tecnologia, as redes sociais, tudo isso já reforça ainda mais a nossa tendência a ficar acomodado, a se encolher. E aí, a gente mais uma vez não vive o que a gente realmente gostaria de viver. Então, para que a gente consiga fazer realmente esses chamados acontecerem, para que a gente consiga viver a partir da nossa essência, da nossa empolgação, do nosso entusiasmo, a gente vai ter que lidar com essas três coisas, com os nossos medos, os nossos padrões de autossabotagem e o ambiente ao nosso redor. Porque tudo isso, e até o nosso próprio cérebro, vai estar querendo que a gente fique no mesmo lugar. Para mim, por exemplo, começar esse canal aqui no YouTube foi algo que eu precisei lidar com esses medos e precisei lidar com os padrões de autossabotagem também. Por quê? Era um chamado, eu sempre quis falar um pouco mais sobre o que eu penso, compartilhar a minha mensagem com o mundo, compartilhar aquilo que eu acredito, mas eu tinha diversos medos, medo de não dar certo, medo de julgamento, e esses medos geram padrões de autossabotagem, por exemplo, o perfeccionismo. Eu deixava a minha necessidade de ter tudo perfeito paralisar as minhas ações. Ficava sempre adiando, sempre colocando outras coisas na frente. Então, para viver os nossos chamados, para viver aquilo que a gente acredita, que a gente gostaria de estar vivendo, a gente vai ter que quebrar isso. A gente vai ter que se libertar dessas correntes de medo que só estão na nossa cabeça. Tem uma frase que eu ouvi recentemente, inclusive, que explodiu a minha mente e ficou ressoando na minha cabeça, que é: os medos que não enfrentamos se tornam nossos limites. Eu não sei exatamente quem é a autoria, mas essa frase é muito impactante, porque tudo aquilo que você tem medo é o que está te limitando de viver as grandiosidades que você poderia viver, o seu maior potencial, viver o extraordinário. Os seus medos te limitam a viver o extraordinário. E se a gente não ficar atento, a gente passa a vida inteira, quando vê já passou, quando vê já morreu, e não viveu o que a gente gostaria, não viveu o nosso maior potencial. A gente precisa não aceitar, declarar inaceitável ser limitado devido a medos imaginários. E isso não quer dizer que o medo vai sair, não. Você vai ter que agir apesar dele. E aí eu vou te citar aqui outra frase que eu gosto bastante, que eu também não me lembro a autoria agora, mas é a seguinte: a coragem não é a ausência do medo, mas é a decisão de que algo é mais importante que o medo. Então não espere que o seu medo vai desaparecer. Você vai ter que agir apesar dele, até que ele fale tão baixo que você não vai ouvir mais. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na Califórnia, eu tinha pavor de dirigir nas pistas daqui. E olha que eu já dirigia no Brasil, eu já dirigia no outro estado que eu morava. Mas quando eu cheguei aqui, que as pistas eram enormes, várias vias, velocidade altíssima, eu entrei em pânico. Eu comecei a criar um medo de que, se eu dirigisse, eu ia sofrer um acidente, porque não ia saber lidar com aquela velocidade, com aquele monte de pista, aquele monte de carro. E eu comecei a me limitar.
Eu não ia nos lugares que eu gostaria de ir porque eu tinha medo de dirigir. E é um medo que não existia antes, mas ele foi criado na minha mente. Tudo bem que era um mecanismo de proteção, a minha mente estava tentando me proteger de um perigo, mas é um medo irreal. Eu poderia usar esse medo como uma forma de tomar mais cuidado, de ser mais cuidadosa, de prestar mais atenção, mas não para me limitar. E aí teve um dia que eu decidi que eu iria enfrentar isso e comecei a dirigir diariamente. Suava frio, me lembro que fazia até meditação. Antes de eu começar a dirigir, eu parava, respirava, fazia aqueles exercícios de respiração para ficar mais calma. Não adiantava muito, para falar a verdade, porque eu estava realmente em pânico. E aí eu ficava suando frio, minha roupa ficava toda molhada de suor. Mas eu fui, continuei, com aquele medo absurdo, tremendo, e fui dirigindo dia após dia. Depois de 7 dias, mais ou menos, a sensação de liberdade era tão absurda que vocês não têm ideia. Só quem já superou um medo vai saber do que eu tô falando. Se você já superou um medo, me conta aqui embaixo qual medo você superou. Eu não tinha medo de dirigir, porém desenvolvi esse medo de dirigir nessas rodovias aqui. E depois de dias enfrentando isso, eu consegui perder completamente. De modo que hoje eu não tenho nenhum medo de dirigir nessas rodovias. Ou seja, eu fui abaixando a voz do meu medo até que ela foi silenciada. E isso só acontece quando a gente enfrenta. Ficar esperando que magicamente o medo vai ser retirado de dentro de você não acontece, não vai acontecer. Então a gente precisa tomar a decisão de agir apesar do medo. Isso é coragem. Quando você começar a olhar para os seus medos, você também vai entender alguns padrões de autossabotagem. Por exemplo, se você é uma pessoa que vive com medo de errar, de medo de lidar com o fracasso, você vai criar um padrão de autossabotagem, provavelmente, de nem tentar. Você vai se esquivar de situações para não ter que lidar com o fracasso. Ou seja, você vai perder muitas oportunidades na sua vida. É um padrão de autossabotagem, se esquivar daquilo que pode gerar um fracasso. Então, comece a olhar para os seus medos, comece a enfrentá-los, comece a observar que padrões de autossabotagem são esses, para que você consiga ir enfrentando. E muito cuidado com o ambiente, com esses estímulos, com a facilidade que a gente vive da tecnologia, de tudo aquilo que proporciona um prazer imediato, sem muito esforço. Se você vive uma vida só buscando prazer, você vai ter uma vida difícil. Mas se você busca os desafios, lembra que eu falei no início do vídeo? Se você busca pequenos desafios por um propósito maior, você vai criar uma vida mais fácil e mais feliz e vai se sentir mais realizada. Espero de verdade que esse vídeo tenha te dado um pouco mais de coragem para que você tome a decisão de se tornar uma pessoa mais resiliente, de enfrentar seus medos, de quebrar esses padrões de autossabotagem para que você consiga acessar o extraordinário da sua vida. E lembra, entrega, confia, aceita e agradeça. Um beijo grande e até a próxima.